Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós que subimos o alto desta montanha, para aqui no meio desta tarde celebrarmos a Eucaristia, neste lugar sagrado, nós nos deparamos e percebemos que este lugar realmente ele é diferente dos outros, porque Nossa Senhora escolheu esta montanha para que aqui, no alto dela, se construísse aquela igreja que é uma casa de oração e de encontro dela, com os seus filhos e suas filhas. E isso já se vão 450 anos. E ela, ao escolher esta montanha aqui, não a montanha que está ali na frente, ela escolheu esta propositadamente, não de uma forma aleatória, mas com um propósito, porque ela sabia que muitos daqueles que subiriam esta montanha, obviamente movidos pela fé e do amor a Deus, viriam para encontrar-se com ela, encontrar-se com Deus, para alimentar a sua fé. E ela sabia também que muitos que subiriam esta montanha não são pessoas que não amam a Deus, pois não acreditam na existência de um Criador, e passam por essa vida como de uma forma com os olhos fechados para a realidade da fé. Só que ao chegar ao alto desta montanha, todos nós, crentes ou não crentes, nós nos deparamos com as três belezas naturais criadas por Deus: o mar, a floresta e as montanhas. E diante dessas três belezas, antes de entrarmos naquela igrejinha ali em cima, na casa dela, nós ficamos estupefatos com tamanha beleza. E diante dessa beleza nos surge uma pergunta: quem criou tudo isto? E depois uma outra pergunta: quem mantém tudo isto? E não há uma outra resposta a não ser de um Criador, de alguém que pensou, criou e que sustenta todas estas coisas. Então, crentes ou não crentes, amando a Deus ou não, nos tornando filhos dela ou não, ao descermos o alto desta montanha, nós não descemos da mesma forma como nós aqui subimos. Algo sempre vai nos impactar, ou a beleza da natureza que nos cerca, ou a fé que nos traz até aqui. Tendo dito isto, na primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo que já está no final de sua vida e já está preso, vai ser condenado e vai morrer em Roma, ele, decapitado, ele escreve esta longa carta à comunidade em Éfeso para que os cristãos de lá não desanimem da fé que eles haviam abraçado na pessoa de Jesus e no seu Santo Evangelho. E entre tantas orientações que ele deixa como um testamento espiritual para a comunidade lá em Éfeso, ele hoje vai nos tocar num assunto importante, porque ele vai falar do quarto mandamento da lei de Deus. E é interessante notarmos que ele começa dizendo que o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, que é honrar pai e mãe. E quem honra pai e mãe, ele diz, terá felicidade nesta vida, encontrará a felicidade nesta vida e terá vida longa. Por que ele diz, primeiro, por que ele diz que este é o primeiro mandamento? Porque vejamos só, dos 10 mandamentos, os 3 primeiros falam do nosso relacionamento com esse que criou tudo isso que nós vemos aqui. Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a sua inteligência, com toda a sua força e com toda a sua alma. Os outros 2 também falam do relacionamento com Deus. Mas o quarto mandamento, do quarto mandamento em diante, falam da maneira como nós devemos nos relacionarmos entre nós. E São Paulo coloca que destes relacionamentos, o primeiro mandamento é honrar pai e mãe. Por quê? Porque abaixo de Deus, as pessoas mais sagradas que nós temos em nossa vida são
pai e mãe. E ele diz que existe uma condição para quem quer viver ainda um bom tempo nesta vida e quem quer encontrar o caminho da felicidade. Ele diz: honre teu pai e tua mãe. Principalmente, nós sabemos, no tempo da velhice e no tempo em que a saúde não estão mais presentes na vida dos nossos pais. Então, os nossos pais que permitiram que nós viéssemos a este mundo são pessoas sagradas para nós. Os filhos que não dão a devida atenção e amor aos seus pais não encontrarão a felicidade e não terão vida longa. Porque em cuidando dos pais, nós estamos, de certa forma, agradecendo a Deus pela vida que Ele nos deu neste mundo, a oportunidade de estarmos aqui nesta existência. Mas só que o mandamento de honrar pai e mãe é uma via de mão dupla. Porque os pais também têm que honrar os seus filhos. Quem quer ser amado também tem que amar. E São Paulo vai nos dizer que pais, ele vai orientar os pais: pais, não revolteis os vossos filhos contra vós. O que significa essa expressão? São muitas vezes aqueles pais e mães em quem, tendo um determinado número de filhos, sempre tem um preferido. Sempre tem um preferido. Um que é tratado de uma forma diferente dos outros. Querendo ou não, achando bacana ou não, interessante ou não, concordando ou não, isso sempre gera revolta daqueles que não se acham amados suficientemente pelo pai ou pela mãe, seja um menino ou seja a menina. O correto deveria ser que todos deveriam ser tratados da mesma maneira e da mesma forma. Mas nós sabemos que isso muitas vezes não acontece. Os tal dos preferidos, em que principalmente a figura da mãe, ao se dirigir a ele, vem com o título de meu príncipe. O meu príncipe. E ele não é príncipe coisíssima nenhuma. É uma pessoa como qualquer outra. Isso gera na vida dos outros irmãos revolta, sim. Ser tratado de uma forma diferente nos causa mágoa, sim. Então, tratar a todos da mesma maneira. É um exercício difícil? É, mas é um exercício necessário. Por quê? Para que não haja divisão dentro da família, em que um filho se acha mais querido e amado do que a outra mais querido e amado por esse. Tratar da mesma maneira. Nós sabemos, a minha geração, por exemplo, eu sou de outra geração, de outro século, não nasci nesse século 21, mas a geração passada, muitos vão saber disso, por exemplo, nós não recebíamos carinho dos pais. Nós não recebíamos. Meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Poxa, estou orgulhoso de você por tal coisa. Estou orgulhosa de você por tal coisa. Mamãe ou papai te ama. Nós não ouvíamos isso da boca dos nossos pais muitas vezes. Pode ser que tenha gente que tenha ouvido. Por quê? Vou ser sincero com vocês. Porque havia uma mentalidade no passado em que manifestar carinho era sinal de fraqueza. De fraqueza. É como se fosse perder o controle sobre a vida e a educação dos filhos. Quantos de nós nunca ouvimos um eu te amo de pai e de mãe? Ou eu estou orgulhoso de você? Vários das nossas gerações. Nós ouvimos muito, não pode, não pode, não vai, não faça, não quero, não. E isso, gente, querendo ou não, como diz São Paulo, nos criou, de certa forma, mágoas e uma certa revolta.
que temos que pedir a Deus para limpar isso do nosso coração. Quem é filho e quem é filha. Hoje, no século XXI, em que a geração já é uma geração que, diferentemente da minha e de muitos aqui, não podem ouvir o não. E tudo é sim, pode, vai, faça, pode ser do seu jeito, sim, tudo bem, ok. E também não é assim que funciona. E São Paulo vai orientar dizendo, vós, pais, recorrei à disciplina. O que é disciplina? Na hora de dizer um não, é não. Na hora de dizer um sim, é sim. Na hora de elogiar, tem que haver elogio. Na hora de houver de chamar a atenção e corrigir, de uma maneira mais forte, tem que ser feita essa correção. Então, nós saímos, o que eu percebo hoje, saímos de um extremo, de um lado, de um extremo em que não recebíamos muito afeto, elogios, e caímos num outro lado, onde tudo é permitido. São Paulo vai nos apresentar aqui o real caminho para um equilíbrio. Para terminar, me chama muito a atenção, observo as pessoas. Vem muitas senhoras, jovens mães com os bebês recém-nascidos, meninos ou meninas, né? Para subir aqui o alto. Elas sobem para apresentar a criança à Nossa Senhora lá em cima, fazer a apresentação a ela. Eu percebo o seguinte, eu logo vejo, quando tem uma senhora com um bebê no colo, geralmente uma senhora, e ela dispara na frente da mãe, ela pega no colo o neto e dispara na frente, sobe igual uma desesperada na frente, eu posso saber que é menino. Eu vejo que é um menino. Quando eu já vejo o pai na frente e a avó e a mãe atrás, eu já sei que é menina. Então, essas distinções... Gente, menino não é príncipe de nada. Existe uma coisa natural em que as mulheres preferem cuidar dos homens. A gente sabe disso, mas isso nos causa muitos problemas. Para terminar o Evangelho, Jesus vai nos falar, está caminhando para Jerusalém, e alguém lhe para pelo caminho e diz, Senhor, é verdade que poucos se salvam? E aí ele vai dizer, quem quiser se salvar tem que entrar pela porta estreita. Mas que porta é esta? Esta porta é o caminho da justiça. O que é ser justo diante de Deus? É fazer aquilo que é correto. O justo, a justiça, sempre tem que prevalecer. Mas não me reconhecem sendo justos. Não sou elogiado. Não me dão nenhum tipo de mérito. Não importa. Deus é o Senhor de todas as coisas. E como disse São Paulo, muito bem no final da carta, Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.